Música, né? Ah, eu acho. Eu boto porque eu acho que fica We good? bonitinho. Huh? Yes. So, when you gonna start? How do you Mike, know? go back to black. Deixa eu chegar mais pra cá aqui. Okay. Go right now. Yes. All set. Sim, tem alguma. E aí, gente, tudo bem com vocês? Rejane aqui, Rejane Cotron, do canal Ponte Brasil USA. E hoje, gente, tá tudo aberto, então vocês já estão vendo, né? Vocês estão vendo que a gente tá aqui com o Moisés, a Isadora. Eu de novo, hein, a gente? Isadora Pela chegou- terceira vez consecutiva. A Isadora chegou correndo. É, Ela- vim correndo 1h30 de Tadinha. trânsito. Ela não se Mas teve cheguei, nem né? tempo, não teve nem tempo, né, Isadora? Você assim, chegou, vamos lá, Isadora. Quando eu Isadora. olhei para o papel, para as perguntas, já estava começando. Então, Isadora Raymond aqui para vocês É mais isso uma aí, vez no Ponte isso. Brasil USA. E a gente está hoje, gente, com o Moisés. Deixa eu mudar aqui para vocês. Deixa eu ver qual que é melhor. Ah, essa aqui. Essa aqui que é a melhor. O Moisés Bernardino. Você tá craque nisso, hein? Tô fera agora. Nossa, arrasou. O Moisés Bernardino. O Moisés, eu vou dizer para vocês, vou introduzir ele, tá, gente? Ele é seguidor de Cristo, mentor de paz, ensina pais a alinhar o propósito familiar e a conexão com os filhos. Ele tem um canal no YouTube. Moisés, qual é o nome do seu canal? Moisés e Bianca Bernardino. Ok, Moisés e Bianca Bernardino. A Bianca é a esposa dele. Ele tem 3 filhos lindos. Ele é escritor do livro que vai ser lançado esse ano, Desconectados pelo Sonho Americano. Falei certo? Isso mesmo. Ele tá com 10 anos de América, né? 10 anos, passou rápido, né, Moisés? Mas, E ele tem também um home day care que se chama Little Lights Academy, que é perfeito, né, Moisés? A gente sabe que aqui na América, ainda mais quando a gente tem filho, para ficar em casa, é a melhor coisa do mundo, né? Onde que fica? é aqui em Draycott mesmo. Em Draker, em Draker, ele é vizinho. Mas então tá, hoje a gente vai entrar no assunto bem polêmico. Isadora, take it away. Então, tenho acompanhado, porque eu também tenho filho adolescente, sou pedagoga, então essas coisas que falam sobre o universo infantil, elas muito me interessam. Aham. Então, quando você fez o convite, falei, tô dentro, porque eu sou curiosa para conhecer né, sobre esses assuntos. Sim, é essa muito polêmica interessante toda que essa tá aí. polêmica, né? Uma polêmica, né? Quer falar a respeito? Sou toda ouvidos hoje. Ah, então tá. Então, a gente vai entrar nesse assunto com o Felca, né? E o Ítalo Santos, né? Qual é a conversa que todo pai deveria ter com os filhos hoje, Moisés? É A interessante. respeito dessa polêmica, né? As pessoas provavelmente no Brasil e fora do mundo, no mundo também estão a par, né? Só contextualizando, Felca e Ítalo Santos são influenciadores, né, Aham. digitais. Desinfluenciadores. Quer dizer, Dizem ser, né? o Felca mudou muito a minha forma de vê-lo depois disso, mas até então eu achei também que era um mozinho um pouco ácido, né? Então, vamos lá, vamos mergulhar nisso daí. Os dois, Felca tá desde 2012, a Ítalo Santos desde 2018, e a partir de 2017, quando o Felca modificou a sua linha para uma linha mais humorística e abriu seu canal no YouTube, foi ali que ele começou a crescer cada vez mais, se tornou o Felca que é o hoje. Eu não o conhecia, passei a conhecê-lo a partir da polêmica. Qual que é a polêmica? Ítalo Santos, desde sempre, utiliza-se de crianças, entre a fase, né, de criança e adolescente, adultizando essas crianças de uma maneira não legal, de uma maneira, poderia-se dizer até ilegal, com conivência dos pais. Então, ele está desde 2018, né, produzindo esse tipo de conteúdo, e agora o Felca resolveu denunciá-lo, resolveu fazer um vídeo incrível. Foi o vídeo, tá? Porque assim, eu assisti ele todinho e muito bem elaborado, né? Foi assim, milimetricamente organizado para realmente trazer as informações. Inclusive tem no final uma psicóloga que fala um pouco, né? Então, assim, polêmico. Polêmico mesmo. O que a gente precisa ter, até voltando ali à pergunta, a conversa, não seria a conversa, né? Não seria a conversa que todo pai tem que ter com o filho. Porque
o ponto que você precisa partir é do ponto da confiança. Do quanto seu filho confia em você. Porque, por exemplo, nós dois não nos conhecemos. Você não confia em mim, eu não confio em você. Digamos, nessa linha. Então, não importa, às vezes, uma conversa que eu vou ter com você ou você vai ter comigo, se não há o vínculo da confiança entre nós dois. Eu vou falar, você não vai... Sabe? Então, qual é o nível de relação construída com seu filho? De repente, vamos usar aí um adolescente, da infância até a adolescência dele. Qual o tipo de relação você construiu com ele para que você tenha essa abertura e a capacidade de influenciá-lo? Inclusive, assim, eu posso até ser um testemunho real disso, porque nós, lá em casa, recentemente passamos por uma situação muito triste e perturbadora, que no final não deu muito em nada. Mas por conta dessa confiança que a gente tinha, a gente conseguiu agir a tempo. A minha filha foi vítima de assédio sexual aqui nos Estados Unidos e a promotoria diz que a gente não tem dados suficientes para avançar criminalmente. Mas a nossa sorte é que essa confiança fez com que ela, com 17 dias dos abusos que ela estava sofrendo, ela me contasse e a gente pudesse agir rapidamente. Porque, né? E Baseado no geralmente que a pessoa aconteceu. que, É a vergonha, né? que promove, ela age pelo abuso, ela age pela ameaça, ela age pela exposição. Então, se você não tem essa base, e isso vai para onde? Isso vai trazendo para nossa realidade aqui da América, né? Que muitas vezes o filho quer conversar com a gente, o filho quer falar, e nós estamos tão corridos. O filho vem falar com você está aqui ó, com o telefone na mão, não posso agora, depois, fala com a sua mãe. Aí o que acontece? A sua opinião para ele passa a não importar mais. Sim. Porque ou ele entende o quê? Que o papai ou a mamãe não ligam para ele. Então, eles vão procurar esse ponto, esse vínculo, esse apoio em alguém. É num youtuber, é num professor progressista da escola, que aqui tá cheio. É num maluco na internet. Então, aí que tá. Não é apenas uma conversa. É superficial demais achar que com uma conversa com seu filho vai entregar tudo para você. É uma, como você falou, você tinha uma relação, um vínculo de confiança com seus filhos. E mesmo assim ainda levou 17 dias. Né? Levou 17 dias porque na cabeça dela ela dizia assim, eu achava que eu ia conseguir controlar. Quando eu percebi que isso estava incontrolável, e mesmo assim não foi, ela chegou e disse, minha mãe, aconteceu isso. Aconteceu uma situação, dessa situação que aconteceu, eu fiz algumas interferências, fiz algumas perguntas, e aí no meio disso, tipo assim, meio para se safar da situação, ela colocou isso. Então, não foi assim, somente porque ela tinha coragem, porque tinha ameaça envolvida, né? Mas o que salvou a gente foi que pelo menos ainda existia essa confiança. E você falando dessa coisa da confiança, assim, como é que a gente constrói, né, no seu ponto de vista, essa confiança na relação de pai e mãe? Tinha um termo, tem ainda, né? Um termo que às vezes a gente fala para outra pessoa, esse daqui já comeu 1 quilo de sal comigo, né? Sim, tem. E como é que se come 1 quilo de sal? É aos poucos. São com pitadas aos pouquinhos. Ninguém come 1 quilo de sal de uma vez. E filhos é a mesma coisa. Filhos, eles nunca estarão prontos para sempre. Estarão prontos. Você estará lapidando para sempre. Entendeu? Até que eles tenham a maturidade para seguir suas vidas e iniciar. E mesmo assim, iniciando as suas vidas, né? Casando-se, instituindo a sua família, muitas vezes retornam aos pais para um pedido, uma pergunta. E essa relação é desenvolvida, em primeiro lugar, com exemplos. Você precisa ser o exemplo do seu filho. Seu filho precisa olhar para você e ver o exemplo que você é. Você precisa ter a influência do seu filho de tal forma que quando alguém venha falar algo ou venha tentar algo, ele vai dizer assim, não, mas espera aí, está errado, não é assim que meu pai me ensinou. Vai gerar o conflito. Noah, quando foi para o K5, com 5 anos, um professor já começou a falar ideologia de gênero para ele. E aquilo gerou o quê? Um conflito nele. Ele chegou em casa, a primeira coisa que ele fez foi perguntar para mim e para a Bianca. O professor falou assim, assim, assim. É verdade? Porque em casa vocês falam que é dessa outra maneira. E aí nós perguntamos a ele, devolvemos a pergunta, o que a Bíblia nos ensina? Quais que são os ensinamentos de Jesus? Eu estou falando baseado na minha fé. Eu sei que tem gente que está assistindo aqui, né, que não tem a fé em Cristo, mas também tem princípios que ditam a sua casa. Então,
Que às vezes são até os mesmos princípios, Os mesmos né? princípios. Os princípios são os mesmos, independente, eu acho, Então, da gerou- religião. Às vezes as pessoas usam a Bíblia até mesmo como um guia Sim. de vida, né? Uhum. Então, esse relacionamento, quando você tem a base do exemplo, você fortalece isso na criança e você tem autoridade para falar algo. Como a gente sempre fala nas palestras, não adianta você chegar gritando com seu filho, mandando eles falarem baixo. Aham. Você ensinar seu filho a não mentir, e quando chega alguém que não gosta na sua casa, você diz assim, ó, vai lá e fala que o papai não tá. Eu não estou. Porque são nas pequenas coisas que você constrói o relacionamento. É verdade. São nas pequenas coisas que você quebra a confiança, são nas pequenas coisas que você gera confusão na mentezinha deles. Mas o papai fala isso, papai é um na igreja e fora é outro. Não tem congruência, né? Sabe? Então, não tem aquela... E criança, ela muito mais nos observa do que nos ouve. Uhum. Eu lembro que na gravidez da Ivy, agora na última gravidez, teve um momento que eles desobedeceram a Bianca em algo e a Bianca acabou chamando a atenção deles. Aí eu subi com eles e disse assim, ó, vocês sabiam que existe um hormônio do estresse, que ele faz mal pro bebê. Então, quando vocês fazem algo pra mamãe, que a mamãe fica nervosa, isso vai direto pro bebê. Então, eu falei isso a eles. Eles ficaram com os olhinhos arregalados, assim, pediram desculpa pra mãe. Aí passaram-se os dias, eu não sei o que a Bianca, a gente conversando e tal, a gente meio que discordou de uma coisa e tal. Aí ele veio pra mim, o Noah. Você sabia que tem aquele negocinho, aquele pozinho, que sai lá no sangue da mamãe e vai lá pra bebê? Ou seja, pelo exemplo. Entendeu? Eles estão escutando. É uma relação de confiança também, né? O pai e a mãe são os... Como é que a gente fala assim? A nossa fonte, né? Nós somos os fãs, os admiradores. A gente endeusa o pai e a mãe, né? E aí, de uma hora para outra, uma coisinha que você faz ou que você fala põe toda aquela confiança a perder. Toda aquela confiança a perder. Então, você falando, confiança, número 1. E outra, identidade de filho. Identidade de filho. O que é identidade de filho? A identidade de filho, você saber a quem que você pertence àquele lá. Vem pelo pertencimento também. A identidade do filho, ele saber quem é ele dentro daquela casa. Quem é ele dentro daquela célula familiar. O filho, quando ele não tem a sua identidade formada como filho, ele não se reconhece como filho pertencente àquele ambiente, quando ele faz algo errado ou quando ele sofre um abuso, alguma coisa, diz assim, ó, meu pai, eu fiz besteira, meu pai vai me matar, vai me bater. Quando ele tem essa identidade formada, quando ele tem a confiança, ele passa pelo vínculo do pertencimento, se ele faz alguma coisa errada, ele diz, cara, eu fiz besteira, eu preciso falar com meu pai. Entendi. Você entendeu? Entendi. Eu vou abrir uma questão um pouco polêmica aqui, com essa coisa dessa identidade de filho, achei bem interessante. Mas, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, a gente sabe que existem muitas famílias, principalmente as famílias brasileiras, que a constituição é diferente. Muitas vezes é só uma mãe e vários filhos. E aí a mulher precisa dar conta de todas essas outras ações, né? Ela tem que ser mãe e pai, né? Sustentar, trabalhar, cuidar da casa, cuidar dos filhos. E aí, como que a gente trabalha essa questão de identidade do filho dentro da família que não tem um pai, por exemplo? Na família essa referência masculina. Sim, a verdade vem sempre em primeiro lugar. Você sempre falar a verdade aos filhos. E você falar a realidade. Nós lá em casa, nós não faltamos com a verdade com as crianças. Às vezes, eles querem algo. Nós não temos condições naquele momento, a gente fala a verdade para eles. Então, a mãe solo, nós já tivemos essa pergunta no nosso podcast, que eu e a Bianca sempre falávamos da célula familiar, pai, mãe, porque nós falávamos baseado naquilo que vivemos. Vocês vivem. E um dia uma mãe solo perguntou, quando que eu estaria inclusa no conteúdo de vocês? Uau. Quando que eu serei incluída? Porque é uma família. Sim. É a família daquele momento, é um homem que ou morreu, ou abandonou, ou perdeu a chance de ter ali aquelas crianças. Então, o trabalho é mais árduo. O trabalho é muito mais árduo, porque vai precisar fortalecer. Você é mãe solo? Graças a Deus, hoje não mais, né? Eu encontrei a quarta peça que faltava
no meu jogo de xadrez. Que legal. No meu jogo, então hoje ele assume bastante essa questão. E você sabe melhor Mas do eu que da fiquei importância do... 9 anos aqui sozinha como mãe e pai. E, assim, é difícil a gente construir essa relação. Assim, duas relações diferentes. Porque Sim. a mãe é aquela que ela é mais carinhosa, mais do aconchego, mais da compreensão, né? Uhum. O homem, ele é o limite, é a provisão, é quem vai dar essa orientação. Pelo menos eu aprendi isso na minha família, eu aprendi isso quando eu fiz o curso de pedagogia, todas essas coisas, né, nessa caminhada. E aí, de repente, você se vê com o papel de fazer os dois papéis e não pesar a mão tanto em um e tanto em outro. Então, para mim, que fui mãe solo de 2 meninas, hoje uma tem 25 e a outra tem 17, mas a de 17 ainda requer muita atenção da gente. Então, eu sempre buscava, assim, e eu sei que isso é uma coisa que descaracteriza um pouquinho do papel de filha, porque muitas vezes a mais velha precisava me ajudar a ser mãe da mais nova enquanto eu trabalhava. Então, né, tem todas essas coisinhas aí que eu sei que as mães solos que estão ouvindo a gente vão se identificar. Sim, e na formação dessa identidade, eu creio que você sempre falou a verdade, você sempre trouxe a elas o porquê daquela situação que estava vivendo e você nunca faltou como mãe. Elas vivenciaram todo o processo e foi uma coisa orgânica, né? É. Daquele momento a gente achar que estava fora ali a quarta peça. Mas ela se deu bem e conseguiu até aqui, né? Até aqui criar as crianças. Mas foi bem É desafiador. difícil, Né? mas todo desafio, eu acho que traz um crescimento pra gente. Sim. Entendeu? Então, sem desafios, a gente estava até conversando antes do podcast, eu perguntei para ele se ele mudaria alguma coisa na vida dele aqui de 10 anos de América. Ele sim, falou que sim, mas que talvez não, porque se ele não tivesse vivido o que ele viveu, talvez ele não estaria aqui hoje, como ele está. Né? Então, eu acho que cada desafio traz pra gente... De aprendizado e lição. Né? Exatamente. O que a gente pode tirar disso, né? E voltando... Vamos voltar aqui, voltando, exatamente, do assunto. Exato, voltando pro Felca, né? O que você acha sobre os pais que viralizam usando os próprios filhos, Moisés? Eles têm essa ideia de que meus filhos, minha vida, vão me salvar. Em vez de serem ao contrário, a gente salvar os filhos, eles querem que os filhos os salvem e façam dinheiro que eles não fizeram até hoje, né? Então eles ficam contando com os filhos. A questão é o remédio e o veneno, a diferença está na dose, né? Então, adorei essa. Eu às vezes faço, se você vê no meu Instagram lá, tem muito conteúdo que meus filhos participam. Só que é sempre voltado a um ensinamento. O problema é que hoje há uma primeiro ponto, a monetização. Então, acaba se tornando que os pais deixam os filhos, expõem os filhos. Uma coisa que eu tenho raiva na internet, muitas vezes, é os desafios. Principalmente com crianças. Tinha um de tempos atrás, que era o palavrão. O queijo. Aquele queijo era um absurdo. Que raiva de fazer isso com a cabeça das crianças. O queijo, eles chegavam do nada e jogavam um queijo no rosto da criança. Na cabeça. Para ver a reação. Outro quebrava um ovo assim, batia com um ovo no rosto da criança. Então, situações que a criança estava ela entrava, você via no vídeo o conflito da criança. Sim. Então, o que acontece? Tem criadores de conteúdos com família. Vou dar um exemplo que meus filhos acompanhavam desde quando eles eram pequenos e hoje já estão até grandes. Para maiores? O Maria Clara e JP. Sabe, um conteúdo legal que as crianças assistiam. E você via que os pais não exploravam os filhos, os pais participavam. Havia participação, havia o cuidado no que era produzido. Porque nesse caso específico do Ítalo dos Santos, há uma conivência dos pais. Isso. Os pais sabiam o que acontecia dentro da casa. Os pais sabiam... Ele dava casa para os pais, mudava a vida, então, né? aí que está. Os filhos, na verdade... acabavam sendo a mercadoria dos pais, né? Pela vida. Eu fui conselheiro tutelar por 3 anos no Brasil. E eu sempre morei em Camboriú a minha vida toda, cidade pequena. E eu digo que eu não conhecia Camboriú até eu me tornar conselheiro tutelar. Que aí eu tive acesso aos casos em andamento, às investigações, e eu pude ver a realidade que é essa
do abuso infantil, da adultização de criança. Um dos casos muito famosos que nós apuramos lá, um grande empresário da cidade abusava de 3 meninas. Meu Deus. Na época, se eu não estou equivocado, eram 6, 9 e 12. Filhas, não. Filhas. A mãe as levava. Na verdade, não eram filhas dele. A mãe as levava, dele. porque a mãe e o pai eram viciados em drogas. Olha. E levavam as crianças para serem abusadas por essa pessoa. Um empresário. Tem um caso Oh my desse God. recente aí, de uma menina que eu não lembro o nome dela, mas que ela, inclusive, pediu para trocar. Hoje ela já tem 23 anos, vários traumas. Ela pediu para trocar, inclusive, o nome e o sobrenome dela, tirar o nome da mãe, porque a mãe entregava ela. Lá no Brasil, né? No Brasil. Eu vi. Você viu? E a Moisés, aproveitando essa deixa sobre a adultização, a gente fala sobre a adultização muito voltado para a coisa da sexualização. Mas essa coisa também da adultização intelectual. Não sei se você viu um menino que viralizou aí, o Arthur Vox. Não cheguei a acompanhar. Um guri de 10 anos que começou a fazer vídeos curtos, falando de assuntos polêmicos. Tipo assim, sobre os veganos. Ele chegava lá e falava, mas você olhava ele parecia com Wagner Moura, pequeno, e um vocabulário muito bom e, assim, com muitos palavrões. E isso viralizou. Em um mês ele fez 1 milhão de seguidores. E ele foi cancelado quando ele falou sobre os veganos, porque ele, né, falou algumas coisas. Ele falou umas coisas assim, com sentido, mas muito loucas para uma criança de 10 anos. E ele sumiu agora com essa questão do Ítalo. O que você vê essa coisa também da adultização intelectual? Né, de colocar uma criança de 10 anos, ou de 8, ou de 10, para já estar como aquele pastorzinho, né? Aquele Sei. pastor. O Arthur King é bem lá. parecido. The King, The Power, você viu isso? Eu vi, claro. Né, essa adultização também intelectual, porque às vezes a gente tem essa tendência em casa. Enche a criança de atividade, é inglês, é basquete, é futebol, é piano, é balé, e não deixa a criança brincar. Não tem tempo para nada. Não é pra nada. Ou nós precisamos entender, assim como nós temos durante um ano, as 4 estações, nós precisamos entender as estações da criança, a qual ela está passando naquele momento e ao que ela está preparada para aquele momento. O problema de hoje que eu percebo é que nós, primeiro, lançamos muitas das nossas frustrações sobre os nossos filhos por situações que passamos no nosso passado, na nossa infância, e excedemos a mão, perdemos a mão ali. Eu não tive acesso a tal coisa. Eu, quando cheguei aqui nos Estados Unidos, assim que o Noah nasceu, que o Noah começou um aninho e pouco, um dia a Bianca teve que me chamar a atenção, porque eu vim numa família humilde. E então não tinha brinquedo, era uma vez por ano, 2 no aniversário de Natal. Então, eu tinha aquele gatilho de algumas coisas que eu não tinha ganhado na infância, que inconscientemente eu queria compensar no Noah. Então, se a Bianca dizia assim para mim, amor, vai ali na CVS e compra um remédio para mim, eu passava na seção de brinquedos e comprava um carrinho. Eu passava no mercado, no Walmart, passava na seção de brinquedos e comprava um brinquedo. Então, acabou o quê? Perdendo o sentido pro Noah, dos presentes. Ele não brincava com quase nada, porque chegava sempre com aquilo. E, na verdade, eu estava projetando uma carência minha da infância nos meus filhos. E isso, hoje acontece isso. E aí acabamos o quê? Sobrecarregando as crianças. Você trouxe um exemplo maravilhoso. Não que seja ruim você dar um curso, você prover uma aula, alguma coisa. Mas, gente, o ócio é extremamente importante para a criança. O tempo do ócio para ela se regular, para ela se entender como criança, para ela organizar os pensamentos. A criança sai da escola, já tem a natação, que depois já tem o curso de inglês, aí no outro dia tem a ginástica, tem a aula de violino, e aí ela não tem tempo para quê? Para ser criança. E sobrecarrega o pai e a mãe também, que ficam estressados, para né? se entender como criança, para se entender naquela, como eu falei, naquele ambiente familiar, qual que é o papel dela, o que ela tem que fazer nesse ambiente de família. Então, os pais, nós pais, acabamos errando nisso, no excesso. Esse é o que eu falei, é a dose, é o excesso. A legal dose. você pagar um curso, é legal você dar algo para os seus filhos, sim. Mas cuidado, para você não sobrecarregá-lo. O índice de ansiedades hoje, de ansiedade infantil, são alarmantes. Alarmantes. É verdade. Porque quando a criança tem o tempo para ficar no tédio, nós damos isso daqui para ela. E aí entra a dopamina, e aí ela vai cada vez mais mergulhando nas telas.
E telas conectam quem? Ítalo Santos, conecta nessa gente, na influência. Ela vai se identificando muito mais com o que ela vê aqui, que está distante, do que com o que ela tem dentro de casa. É. E o interessante disso é que, assim, eu tive relatos com mães de que, às vezes, só a gente supervisionar o celular do filho não é suficiente, porque eles criam redes sociais fakes, né? Tem um tal de um daily agora, né? Ou alguma coisa fake dentro da rede, escondem ali, como, tipo, né? Mudam e você olha, você tá achando que na rede social dele é aquilo ali. É. E por trás eles estão fazendo outras coisas, vendo outros conteúdos. Tem uma rede social que eu não sei o nome, mas eu não sei que os adolescentes estão usando muito, que assim, eu estremeço só de perguntar, só de pensar que a minha filha pode estar lá dentro. Eu não lembro o nome agora da rede social, mas é a confiança, né? É. Não tem jeito. Não tem jeito. Confiar, é a gente confiar. E, Moisés, você acha que as plataformas deveriam proibir a monetização com crianças? Sim ou não? E por quê? O que você acha? Eu não acho que deveria proibir, porque assim, ó, aí a gente estaria jogando, né, na vala comum. Eu, como produtor de conteúdo, eu tenho que falar isso. As plataformas hoje já têm ferramentas para isso. Como são empresas privadas, eles têm lá as regras. Se você as infringe, você é banido, você sofre penalidade. Então, o que eu percebo é que, na verdade, precisa haver, não por parte do governo, mas por parte da plataforma, uma melhora na regulamentação disso. Na regulação, no cuidado. Porque é impossível para mim, assim, ó, não entra na minha cabeça um Ítalo dos Santos começar a produzir esse tipo de conteúdo em 2018, 19, 20, 21, 22, 23, Esses 24, anos 25, todos, 7 né? anos. E ninguém nunca fez nada. Sabe? E aí, Cadê o conselho tutelar do E não é uma coisa escondida, é ali, e o que escancarada. acontece? O que nós precisamos ter? Nós não podemos estar apenas com uma visão micro nesse caso. Nós precisamos entender todo o macro, o contexto ao redor. Porque hoje é até um pouco perigoso isso que eu vou falar, mas está se postando o Felca como um herói. Mas como eu disse, eu já marquei desde o início, o Felca está desde 2012. Muito mais tempo do que o Ítalo, Não, né? ele sabia do que acontecia, do que era produzido pelo Ítalo Santos. Ok, ele resolveu denunciar agora. Por que agora? Entendeu? Por que agora? Aí você olha o contexto político, o contexto social que o Brasil encontra-se no momento. Há pautas de regulação das redes rodando no Congresso que não conseguem avançar, principalmente pautas da esquerda. Pautas perigosas, pautas extremamente perigosas que vão tolher ali a liberdade de expressão do cidadão. Então, de repente se alça o Felca de um assunto que já... Porque hoje eu estava dando mais uma lida, uma revisada, e fala que já haviam investigações em andamento. Se haviam investigações em andamento, por que não se concluíram essas investigações até hoje? Inclusive teve Porque uma menina... leva, né? Fica rolando, né? O Brasil é aquela coisa, assim, burocrática mesmo, que fica rolando. E Ítalo não era uma pessoa anônima. E teve uma menina também, Isabelle, alguma coisa, que fez uma denúncia, mas uma coisa meio louca, que se virou uma confusão. E precisou vir um cara que pouca gente conhecia para fazer um movimento desse. E tipo assim, e por que ele fez? Isso é uma boa interrogação. Mas e aí, você é a favor de que se mantenham essas CPIs para fazer essa investigação com relação à exploração de menores? Você acha que isso vai dar em pizza, né? Como sempre? Que assim, gente, se você acompanha um pouco do mundo político brasileiro, mundo político que eu digo não partidário, mundo político, a dinâmica do Congresso Nacional, você vê que, na verdade, CPI no Brasil é apenas palco para algo que está no background, que está por trás e nunca é o interesse real daquele momento. E me causa extrema estranheza quando eu vejo a esquerda alçando no Brasil algo contra o Ítalo, sendo que a lei que aumentava a pena para abusos de crianças,
A esquerda votou contra. O cadastro nacional de pedófilos, de abusadores de criança, a esquerda votou contra. Oh, meu Deus. Aqui Então, nos Estados Unidos tem, né? Um cadastro. Sim, você tem um aplicativo que Eu você tenho busca. no meu celular. Você vê ao redor se tem algum sex offender. Exato. O que acontece? Então, no Brasil, CPI, gente, não... Desculpa, eu não creio Parece que é haver. só para movimentar teatro. mais dinheiro, né? É só teatro. Porque movimenta mais dinheiro. A adultização virou a palavra do ano, né? Na prática. Como um pai identifica isso em vídeos e fotos do filho? Porque, às vezes, tem esse movimento de adultização da criança, mas a criança quer viralizar. Não é verdade? 12, 13 anos, assim. Você vê a Camilinha lá falando que ela realizou o sonho da vida dela. Olha só, olha isso. E que a mãe dela largou tudo para viver o sonho dela. Foi quando ela conheceu o Ítalo. Não sei se vocês já viram a história, ela contando, né? Que ela tava... O Ítalo dava uma aula, parece, de dança em um lugar. E ela ia todos os dias, pequena, lá na frente. Ela mostra vídeos, porque ela fez um vídeo bem tendencioso. Ela fica lá dançando, rebolando. E aí eles começam, e ela fala, minha mãe largou tudo para viver o meu sonho, né? E aí a gente acaba sem ter esse filtro na verdade, da o que acontece não é o adultização. sonho da filha. Ela projetou, a mãe projetou as necessidades que ela tinha, que ela vivia. Eu também acho. Porque são realidades que a gente não vive. Então, às vezes é muito fácil a gente julgar. Né? Não que a mãe esteja certa. Eu sou totalmente contra a realidade da mãe. Mas eu sou do Sul, sou de Santa Catarina. E por 2 ou 3 anos consecutivos eu viajei ao sertão da Paraíba. Mas sertão mesmo, 6 horas de moto, de chegar em localidades lá que... Remotas. E eu vi coisas lá que... Eu não tinha como culpá-los pela maneira como eles viviam. Né? Eu cheguei numa casa e nós levamos presentes, tal, falamos de Jesus, oramos por eles. E aí o chefe da família, chegou e disse assim, Jesus não me quer. Eu disse, não, o senhor está errado, Jesus lhe quer, Jesus lhe ama. Ele disse, não, Jesus não pode me amar, porque o que eu fiz é muito terrível. Eu disse, o senhor pode me falar o que o senhor fez? Ele disse, sim. Eu tenho aqui... eu tive 12 filhos com a minha esposa. Minha esposa morreu. Depois de alguns anos, eu peguei a minha filha mais velha como esposa. Porque ela já cuidava das crianças e ela acabou virando a minha esposa. E com ela eu já tenho mais alguns filhos. Era mais 4 ou 5, uma coisa assim. Aí ele disse, essa não é a minha esposa, ela é minha filha. Só que o local que eles moravam, extremamente remoto. Sabe? Nós levamos 6 horas dirigindo de moto, sertão adentro, para chegar lá. Meu Deus. Então, são realidades que eu vi, necessidades que eu vi, que é muito fácil hoje eu daqui, direto dos Estados Unidos, apontar o dedo e dizer que está errado. Tem 2 lados da moeda, Sempre existem né? os 2 lados. Não estou aqui defendendo a mãe da Camilinha. Jamais defenderia, porque ela teve o entendimento do que estava acontecendo com a filha. E o limite de quando poderia parar, né? E a proteção. Não digo nem o parar, é entrar. Porque bastava você analisar o conteúdo assim, que era gerado pelo Ítalo, que aí não deixaria entrar. E eu te trago um exemplo de casa. A Zoe chegou assim, ó. Minhas amiguinhas na escola estão tudo usando unhas grandes. Queria botar aquele alongamento de unha. Bianca sentou com ela e disse, filha, não é o momento. Você tem 6 aninhos. Você é uma menina linda, maravilhosa. Você tem 6 anos. Você não precisa disso agora. Conversamos com ela. Porque hoje, muitas vezes, o que acontece é, não, você não pode. Sim. Por quê? Porque eu sou teu pai. Isso muda tudo, tá? Não, a Bianca sentou com a Zoe. A Bianca explicou, filha, não é o tempo. Chegará o momento seu de usar essas coisas. Porque para o mundo que a gente vive hoje, você tem que cuidar na roupinha que você tira a foto com a sua filha. Você tem que cuidar. Tá numa praia. Não tira foto, não posta foto das suas crianças em trajes de banho. Não faça isso. Sabe? Já teve fotos, gente, que nós tiramos da Zoe e do Noah, principalmente da Zoe. Teve uma foto, nós estávamos no Kimball Farm, eu tirei uma foto dela. Eu achei ela tão linda. Minha filha, é difícil, sabe, falar, mas eu achei ela tão linda que eu disse para a Bianca, não podemos postar essa foto. Essa foto nós não podemos postar. Porque eu tive um sentimento assim, ó,
tá tão belo isso daqui que eu não quero chamar a atenção que eu não preciso. Gente, é engraçado. Ele falando isso aí, meu coração fica apertado e meus olhos enchendo de lágrimas. Porque eu fico, né? Isso não aconteceu comigo, mas eu fico imaginando quantas meninas hoje que os pais postaram, né? Fotos lindas e maravilhosas e sem maldade foram parar na mão de pedófilos que estão fazendo horrores com essas fotos agora, Sim, né? sim. Tem inclusive um movimento que eles fazem uma postagem em crianças que estão dançando, né? E eles colocam, lá no próprio Instagram, por exemplo, no comentário, eles têm um código, não lembro qual é agora, eles têm um código. É um GIF. Eles mandam GIF. GIF. É uma linguagem. Isso. GIF. E ele botam algumas iniciais e ali tá. Eu sabe, até é engraçado, eu percebi isso também de uma vez que eu postei uma foto dos meus filhos e um perfil do outro lado do mundo, de um país lá, foi lá e curtiu a foto. Eu digo, opa, olha onde essa foto está chegando. Pois é. Lá bloqueei a pessoa, tudo. Então, isso hoje, realmente mexe muito comigo. E para mim é difícil por quê? Porque eu falo sobre criação de filhos nos meus perfis, nas minhas redes sociais. Então, eu preciso que os meus filhos apareçam também para que vejam, acompanhem a criação, mas ao mesmo tempo eu tenho que ter esse cuidado de não expô-los. E aí, quando sabe? é que a gente entende que a gente está adultizando o filho? Qual é o limite? O que é que você fala assim, em termos práticos? Olha, eu postei uma foto da minha, você falou aí da é Zoe? Zoe. Eu postei a foto, eu vi uma foto tão linda dela, acredito que ela estava vestidinha, bonitinha. Ela estava vestida, mas ela estava sentada e com um olhar de um jeito que ela ela trouxe um ar mais maduro para ela. Eu olhei para aquela foto e digo assim, ela estava não tão criança. E é esse feeling que a gente tem que ter. Você precisa e quais ter. são os outros sinais? O que é que a gente pode falar? Não posta na praia, não posta tomando banho, numa posição, dançando. O que assim, em termos práticos, que a gente pode identificar para a gente não adultizar o conteúdo com porque crianças? A adultização dos filhos não é ela não está exatamente, né, ligada à exposição em rede social. Sim. A adultização está no comportamento. Você entender, como eu falei, as estações, você entender do que é para o momento do seu filho. A maquiagem é um exemplo. Sabe? A Zoe gosta de maquiar-se porque ela vê a mãe, ela quer performar a Bianca. O que aí nós fizemos? Nós fomos a uma loja que tem de meninas aqui, eu esqueci o nome agora, tem no shopping, só tem coisas para meninas. Claire. Só tem coisas para meninas. A Bianca encontrou lá um kit de maquiagem para elas, tons mais leves, sabe? Nada que descaracterizasse, né? o rosto infantil. Tanto que quando Bianca vai se maquiar, geralmente a Zoe vai junto. E aí a Bianca vai o quê? Ensinando e orientando. Porque essa troca entre mãe e filha é bem bacana, né? Mas no seu limite. Entendeu? Você vai trazendo ali para ela. O problema, gente, é quando os pais querem a adultização. Por exemplo, festas infantis com temas muito, né? Tipo assim, a criança está fazendo 6 anos e o povo já está colocando, tipo, Eu vou te falar uma coisa. Eu tive numa assim. festa de um amigo certa vez e eu conversei com ele e disse assim, eu vou embora. Mas você só chegou, tal. Eu digo, primeiro, é uma festa de 2 anos de uma criança. Cada convidado está chegando com uma caixa de cerveja embaixo do braço e não para de tocar a Anitta. Oh, my God. A festa não era para criança, era para os adultos. Excuse me, cara. Assim, a festa não era para ninguém, na verdade. A festa é sua. Com todo respeito a quem gosta de tomar sua cervejinha e ouvir a Anitta. A festa é sua. Mas... nós precisamos entender o ambiente. Nós precisamos entender o ambiente. Nós fizemos festas. Claro, nós somos cristãos lá em casa, mas nós fizemos festas lá em casa do daycare, onde há pais que não são cristãos e nenhum deles chega com bebida. Sabe? Eles entendem o momento, eles entendem o ambiente. Sim. Entendeu? Até uma coisa boa aqui nos Estados Unidos é isso. Se você está num ambiente público em que há crianças, você não pode beber. Você não pode se beijar, né? Você não pode ter carícias mais... Tipo, você tá num lugar que tem criança, você não pode beijar. Pelo menos o meu marido, que é americano, ele não encosta em mim com nada assim muito voluptuoso quando tá com criança. Não pode beber. É entender a estação. Entender até onde a criança está pronta. É verdade. Entendeu? Até onde a linguagem dela, né? A linguagem dela. Ela entende aquilo ali. Aí, sempre quando teu filho te fizer uma pergunta sobre algo,
devolva a pergunta dele com uma outra pergunta para que você possa medir o grau de conhecimento dele. Tem um caso de uma eu não sei se é uma Essa é boa, psicóloga, né? Eu não sei se é uma psicóloga ou uma influenciadora que estava num restaurante com a filha e a filha olhou para ela e perguntou, ou em casa jantando, ela perguntou o que era virgem. Ela, e agora? E aí sentou com a menina e contou todo o procedimento. Falando, não, filha, virgem é isso, é aquilo, aquilo outro. Tá. Aí a menina levantou, pegou um vidro de azeite. Então, o azeite é isso, mamãe virgem? A menina doido, queria saber, né? O que era. O virgem do A azeite. marca, né? O azeite virgem. Entendeu? Então, ou Eu seja, pensei ela até trouxe signo. a criança uma informação que a criança não precisava para aquele momento, Aham. Tadinha. porque ela não entendeu. Era para ela ter feito a pergunta, Aham. virgem. Primeiro, aonde você ouviu essa palavra? Em que contexto você ouviu essa palavra? Aqui, ó, no azeite. Tá aqui, ó. mãe, no azeite. Aham. Aí fechava, né? Entendeu? Seria muito mais A fácil, né? estação da criança. Aí abriu outras caixinhas Lá em na casa, cabeça eles da já nos criança agora, perguntaram, né? lá em casa, eles já começaram a fazer as perguntas com relação a filhos, essas coisas, e nós aos pouquinhos estamos explicando de acordo com a idade deles, a compreensão e a maturidade deles. Mas nós chegaremos a um ponto, e isso é pacífico entre eu e a Bianca, que nós iremos conversar com eles muito antes da escola, muito antes de qualquer... Queremos que eles aprendam em casa, né? Ótimo essa sua fala, porque aí eu queria perguntar agora assim, quando que a gente pode permitir... Eu sei que o Instagram, por exemplo, coloca um limite de 13 anos para a criança ter uma conta e a gente sabe que não é real, que põe lá, infelizmente, né? Mas crianças que querem começar a produzir conteúdo de forma, digamos assim, mais autônoma, né? E daí quer viralizar a qualquer custo. Um adolescente quer viralizar, às vezes, a qualquer custo. Sonha com aquilo, em fazer sucesso. E aí vem um conteúdo e viraliza. E o pai, às vezes, reprova. E, às vezes, Mas isso os não pais nem tá... sabem. Isso não está no controle do pai. Como agir, né? O que fazer? Como que a gente medir essa situação? Tem uma frase que eu sempre falo, até tá no meu Instagram, na minha bio. Seus filhos são responsabilidade sua. Não existe essa do pai, uma criança ter um Instagram e o pai não controlar esse Instagram. O pai não ver o que está sendo postado. A minha filha era terrível quando ela era pequena. Ela abriu, eu descobria, eu não deixava ela ter Instagram. Ela abria, aí eu via, porque eu seguia, né, ficava vigiando. Aí ela abria, ela tinha uns 12, 13 anos. Aí eu fazia ela deletar, falou assim, não pode, você não está pronta, você é muito nova. Ela abria outra com outro nome. É exatamente isso que eu falei. A minha filha faz Tipo isso. assim, eu suava com ela. Eu tenho senha, eu monitoro. Oh my God. E um dia eu descobri que ela tinha um outro. É. Por acaso eu descobri. Minha Porque filha... uma amiga dela foi no meu, cliquei lá e eu vi que era amiga. E eu fui investigar e descobri que tinha um dela lá. E assim, hoje ela tem 17 anos, isso já é mais, entre aspas, tranquilo. Mas é difícil de controlar, Sim. né? Mas e aí, quando a gente não aprova, mas aquela, poxa, viralizou ali, deu vou exagerar aqui, 1 milhão de seguidores, gente procurando para fazer publi, mas você não aprova porque foi um conteúdo, por exemplo, de dancinha. O que é que a gente faz? Como a gente administra? Fala, não é o momento, encerra a conta e deixa aquilo, ou a gente... O que é que a gente faz? Precisa entender quem você é, né, como pai. Você é a autoridade sobre seu filho. É claro, 17 anos, como falou. Viralizou um vídeo de 17 anos da sua filha. Você vai analisar diferente do que uma criança de 4, 5, 6 anos que viraliza um conteúdo. É isso. Entendeu? Você tem que entender que o seu controle parental, a sua autoridade como pai precisa ser exercida. Hoje em dia, eu entendo. Hoje, é claro que nossos filhos podem se dizer que são privilegiados porque são filhos de pais com conhecimento, com entendimento, de que muitas das coisas que nossos pais faziam não será feito com eles, né? Totalmente Mas diferente. mesmo assim, o poder, a autoridade paterna, materna, não se exime disso. O que acontece hoje é uma geração de pais reféns do amor dos filhos. Pais que têm medo que o filho fique chateado com ele. Exatamente. Sabe? Eu tenho uma amiga que ela disse que ela relatou que a filha dela hoje é uma moça grande
E que um dia ela em casa, a filha abraçou ela e beijou. Ela falou, o que foi? O que aconteceu? Ela disse, obrigado por ter sido uma mãe chata e nunca ter desistido de mim. Mas Porque eu vai percebo chegar o mesmo momento que essa a tua coisa filha das vai te mães. agradecer. Ai, para não magoar meu filho, para não fazer, para não contrariar, acaba às vezes. E aí, como você diz, né? Quando a gente dá limite, quando eles têm maturidade, aí eles falam. Um dia minha filha de 25 anos falou para mim. Ela dizia assim: "Minha mãe, eu te achava muito chata quando você era, quando eu era criança e você me, tipo assim, proibia. Eu sou muito tradicional, eu sou muito liberal, mas sou muito tradicional." E aí, Dia das Mães do ano passado, ela me mandou um cartão e ela dizia assim: "Hoje eu entendo. Hoje, depois que eu vi, ela ainda não é mãe, mas depois que ela viu uma outra mãe numa situação, ela falou: hoje eu entendo exatamente por que você era tão chata. E hoje eu lhe agradeço por ser E ela chata." vai entender muito mais quando ela tiver os filhos dela. Mas, Moisés, muitas vezes eu me senti culpada como mãe de estar, às vezes, assim, proibindo coisas que as outras amiguinhas faziam e que eu proibia. Imagina, eu sou de Salvador, na Bahia. Festa, carnaval, o tempo todo, né? E eu dizia assim, não, você não tem idade ainda para fazer. Hoje a gente até fazia, porque é uma coisa cultural, mas dentro do limite. E às vezes eu me sentia culpada, eu falava, nossa, as outras mães estão fazendo. Mas aí eu usava aquela máxima, né? Que minha mãe dizia, você não é todo mundo. Exatamente. E tem uma coisa, lá em casa, o Noah, por exemplo, ele pede, ele já pediu, né? E hoje ele já não pede mais com relação a sleepover. Ah, papai, eu digo, filho, assim, ó, vamos deixar um ponto pacífico aqui dentro da nossa casa. Se você quiser um dia fazer um sleepover com seus amiguinhos, alguma coisa, o papai vai conversar com a mamãe, ver a possibilidade de trazê-los aqui com os pais, concordarem, algum dos pais quiser vir também, mas você não vai. Então, assim, ó, não adianta você mais pedir, você não vai, nem você, nem as maninhas irão fazer sleepover na casa de ninguém. Porque, gente, entenda algo. Os abusos acontecem com pais, acontecem com tios, acontecem com avós, acontecem com primos, pessoas próximas, que dirá você deixar, mas é muito amigo da família, mas a gente vai na igreja junto. Não. Gente, o estrago que causa na vida de uma criança, muitas vezes se arrasta até pela vida adulta. Eu já deixei, mas eu não deixaria mais, porque no meu caso foi com um tio. Você tá vendo? Ia imaginar? Tio. Ia imaginar? Nunca na minha vida. Você nunca ia imaginar. Jamais. Então, é aquela coisa. É exaustivo a criação do filho. Não é uma missão. O filho é a missão. Você precisa saber que é um sacerdócio. Você precisa se dedicar à criação dos seus filhos. Se você não se dedicar, se você não for intencional na criação dos seus filhos, o Ítalo dos Santos vai ser. Exatamente. O Felca vai ser. Porque o Felca também não é um santo. Se você for nas postagens mais antigas dele, são assustadoras as postagens dele. Entendeu? Então, por isso que me traz suspeição quando ele vejo o Felca posando hoje de Salvador da Pátria. Por isso que ter filho... Desculpa. Não, vai lá. Pode falar. Não, pode falar. Tô dando uma vez para você. Pode falar. Não, eu ia falar uma coisa que a Keila mandou sobre a adultização infantil. O Moisés pode falar como cristão no meio do gospel também. Cantores e pregadores mirins e exposições por dinheiro. Como abordar esse tema na igreja? Porque às vezes... tipo assim, eles não estão cobrando cachê. Eles não estão cobrando cachê, né? Mas estamos levantando uma oferta para essa pessoa. E isso, esse menino mesmo, The Power, The King, de não sei o que lá, ele tinha ofertas homéricas, viagens, tudo isso interferir na escola. Aí você 14 anos de idade. Você vem de um núcleo familiar, onde há uma necessidade latente. A família é uma família pobre, uma família de poucas condições. De repente, o menino estoura do jeito que estourou. E passa a ganhar 30 mil numa noite. Sem contar com as redes sociais, né? Os pais nem cristãos eram. Sem contar com as redes sociais, né? Nem cristãos eram. Parece que a mãe dele era. Pior ainda, né? E aí, aconteceu todas... Infelizmente, ele... saiu pelo lado errado do gospel, digamos assim, né? Quem sabe se ele tivesse se dedicado realmente ao ensino da palavra, menos performance, menos show, menos pirotecnia e mais ensino da palavra.
Houveram pastores, como o pastor Eliseu Rodrigues, que tentaram discipulá-lo, que tentaram alinhá-lo para sair desse... Porque, gente, Que eu sou inclusive cristão, a eu sou esposa do cristão e no meio Eliseu, do desde cristão- criança também, ela já prega, Sim, já canta, eu né? sou do meio cristão e do meio cristão. E não é porque somos seguidores de Jesus, ou seguimos a Bíblia, que não há pessoas más lá também, mal intencionadas. Existem os nossos Ítalos Santos também no meio gospel. É verdade. Tanto que tem uma menina chamada, acho que é Marina Marçal, alguma coisa, eu acho que é algo assim. Ela canta muito, ela tem uma voz. Voz grossa, É, né? E uma vez ela foi cantar na Advec do pastor Silas Malafaia. E eu me recordo a fala dele. Até viralizou essa fala dele. Ele orientou, ele disse aos pais: não deixem a sua filha se tornar uma mercadoria para o mercado gospel. Uau. Porque é assim, principalmente no meio do louvor, da galera que canta. Você sobe muito rápido, mas você cai muito rápido também. Todo dia tem um cantor gospel estourando, sabe? Ninguém fala mais do The King, acabou. Acabou. Ele Foi- sumiu, eu vi Você tá alguma entendendo? coisa falando Então é sobre muito ele aí. meteórico. E aí, como que você vai ter uma criança que de repente tem um boom e daqui a pouco some? Como que você vai lidar com isso? Com seu filho, com a sua Pra criança? criança, né? Pra criança. A frustração da criança. Sabe, eu acompanhei hoje com o nome Ela, mas na época era o JA. Eu acompanhei o JA criança. Sim, tem o JA, a pequenininho. Priscila Alcântara JA também, sentou no né? meu colo em Camboriú. JA era pequenininho quando chegou lá. E JA estourou, sabe? Desde pequenininho, cantava em cima de vozeirão. uma cadeirinha branca, maravilhoso, Vozeirão. uma pessoa incrível. E a família, quando viu aquilo, sabe? Vendeu, né? O menino não era criança. Não conseguia ser criança, porque evento, agenda. Então, vou te falar uma coisa, às vezes é uma adultização não para o lado sexual, como é a adultização do Ítalo, mas também há um processo de adultização no meio gospel. E que também é danoso, que também é nocivo para as A crianças. Priscila Alcântara também, né? Hoje ela, tipo assim, você sai da sua identidade, não tô dizendo que o que ela tá fazendo hoje é certo ou errado, porque não cabe a mim julgar. Mas assim, você sai da sua identidade e você vai para um outro caminho. Até porque assim, você já viveu todas as experiências possíveis ali naquele movimento e às vezes é uma coisa que não é bom, porque para uma criança, não é que não seja bom, mas para uma criança processar todo aquilo de estar ali sempre, nos louvores, né, indo para as visitas, é cansativo. Então, você, né, inconscientemente, você fala, não, aquilo não é para mim, isso aqui é cansativo, vou para outros Eu, caminhos. como adulto, É uma produzi rebeldia, eventos, né? eu É uma produzi rebeldia. eventos no Brasil, eventos gospels no Brasil. E já era cansativo. Aham. Sabe, você tá numa cidade hoje, tá noutra cidade amanhã, todo final de semana em uma cidade. Então chegava uma hora que não aguentava mais, queria estar em casa. Aí eu penso, uma criança dessa, mas ela tá louvando ao Senhor. Eu me disse, não, ela não tem que estar fazendo Ela tá o ministério trabalhando agora. pro Ela Senhor. tem que ser criança agora. É. Ela precisa ser criança. Interessante, se a gente for falar dessa coisa de adultização e a gente for lá atrás, quando eu era criança, a gente vai já entender que isso é uma coisa que já vem de muito tempo. Xuxa, anos. Angélica, Mara Maravilha, Eliana, todas foram Vocês adultizadas assistiram- precocemente, vocês né? assistiram os programas da Xuxa antigos no YouTube pra vocês verem. Não dá pra entender como alguém de maiô fazia um programa pra criança. Aham. E a Carla Pérez, que fazia É, o programa, existem né, para coisas- criança. existem Não julgando a coisas, Carla. existem mas, coisas- assim, falando daquilo que tava ali, que a É gente a via. época, né? O Chacrinha com a chacrete, né? Existem coisas que Moisés. você a gente não percebe no momento, até porque é o contexto que se vivia à época. É. Tinha um filme que eu gostava muito quando eu era criança, adolescente ali, que era, não sei se vocês lembram, Os Batutinhas. Os Batutinhas. Um filme todo infantil, 3, né? lindo. Eram 3? Eram 3, o Alfalfa, Aham, tinha- sim. Com aquele Maravilha, com o cabelinho atrás que levantava. aqui que levantava assim. Coisa sim. mais Era linda. brasileiro? Não, Não, americano. americano. Aí um dia eu pensei assim, ó, eu vou assistir Os Batutinhas com os meus filhos, falar que era um filme de quando eu era criança. Aham. Aí, com 5, 10 minutos de filme, eu parei. Porque, primeiro, o Alfalfa, ele é um menino que já tem uma namorada, Aham. já tem uma namoradinha, que dá um beijinho no filme, que na época era tão lindinho, tão bonitinho, mas isso não é pra criança. Criança não namora, sempre de criança não namora. Sabe qual filme que eu vi e que eu fiquei assim... Essa semana que passou, porque eu já sabia que o nosso tema seria esse, né? Aí tava passando Dirty Dance. Dirty Dance.
né? Dirty Dancing ou Dirty Dance? Dirty Dance, eu não... É o que Com tem Patrick a... Swayze, Sim, né? Que dança com aquela... Isso, had the time of my life. Time Exactly. of my life. Exactly. Aí, eu falei assim, quantos anos tinha a menina no filme? 17. Ela tinha, na verdade, 24 e o Patrick tinha 34, né? Em vida real. Uhum. Mas quantos anos ela estava... Personagem, né? Personagem, 17. ela tinha 17. Quantos anos ele tinha? 24. Uhum. O que estava acontecendo ali? Tipo assim, é totalmente normal, entendeu? É, tipo assim, o evento Mas ali... há um plano, A um plano bebida, um plano né? de fundo pior aí. Aí você tá falando da realidade do filme, da ficção. E para essa menina chegar até lá, por quantas mãos de produtores ela passou? Olha os casos que estouram todo tempo. Sim, Quer eu ver uma- sei, eu pensei, eu falei assim, gente, isso é um filme, mas é a produção ali, 17 e 24, que já não deveria ser, porque ela tá de menor, ela ainda é de menor, 17 anos, e o cara já tem 24 anos, né, no filme. E eu falei assim, gente, totalmente assim... Eu sei que na minha época era normal. a minha, normal, né? Eu tenho 50, a minha geração também era disso. normal. Inclusive, tem um meme do Silvio Santos, que ele vai entrevistar aquele namoro na TV. Sim. E aí a pessoa chega lá, o pessoal com cara de 30 anos. Você tem quantos anos? Tenho 19. E aquelas festas que eram regadas a muito cigarro. Eu lembro que quando eu era adolescente, a gente fazia festa americana. O que era festa americana? Os rapazes levavam a bebida, as moças a comida. E botava aquela música e a gente ficava dançando ali. Mas todo mundo fumava cigarro normal, bebia. E a maioria das vezes a gente não tinha nem 18 ainda. E parecia uma coisa normal e natural. Porque a família fumava dentro de casa, não tinha essa proibição ainda. Então, família... Fumava-se dentro do avião. Se você assistir esse filme agora, né? Ainda Estou Aqui, I'm Still Here, de Fernanda Torres, né? Que se passa esse contexto aí de os anos 60, eu acho, né? 60, 70, você vai ver a família ali brincando, eles têm 4 filhos, então eles estão ali dentro. E você olha, as crianças também estão ali naquele mesmo movimento dos adultos, vivendo aquela realidade. Então, talvez a tendência hoje de nós pais é também adultizar os nossos filhos, se a gente não tiver essa consciência. Só que hoje a gente tem algo que é muito pior, que é a internet. Que escancara, né? Que escancara essa Você falou aí, eu me recordei de um amigo da infância que o pai pedia para ele buscar o cigarro e acender o cigarro. Olha. E eu lembro que ele se tornou um fumante inveterado. Assim. Quantos anos ele tinha? Era pequenininho, 6, 7 anos. Ele pega lá um cigarro pro pai, Deus. filho. O menino ia lá e acendia e trazia. Meu Deus. E era normal naquela época. Que era assim, Filhos o meninos. homem, né? Isso. Filhos meninos. O que o pai fazia com o filho, 15, 16, 17 anos? Levava para um prostíbulo. Para afirmar a masculinidade do filho. Aí ali o que ele fazia? Ele destruía no filho a concepção de relacionamento, a objetivação da mulher, entendeu? A mulher como um objeto de prazer. Então, tudo isso... Hoje, claro, nós temos uma geração muito mais esclarecida. Uma geração que há um índice aí que está em queda, que é de usuários de cigarro. As pessoas têm buscado ultimamente uma vida mais saudável. Há um crescimento muito grande de busca por academia, alimentação mais saudáveis. Então, a geração dos nossos filhos, eu posso dizer que é uma geração privilegiada. Só que, ao mesmo tempo, corre-se o risco nessa geração, porque nós somos os pais que estamos querendo o quê? Ser melhor amigo dos nossos filhos, sermos amigos. E aí confunde o nosso papel. Quando eu falo em teu filho confiar em você, quando eu falo em teu filho ter abertura para falar com você, é falar com você como pai, não falar com você como amigo, porque você não é o amigo do seu filho. Seu filho precisa sempre ter essa noção clara na cabeça dele, que os pais são autoridades. Um dia o Noah chegou para mim, "Ei, bro!" Aí eu disse, vem cá, o papai vai falar com você uma coisa. Falei com todo amor e carinho assim, o papai não é teu bro. O papai é teu papai. Ele chama eu de você, não tem problema nenhum. Papai, você vai fazer isso? Papai, você pode fazer isso? Não tem problema nenhum. Eu também não parto para não, senhor, bate, tá continente, não. Chama você tudo bem, mas eu não sou o bro dele. Filho, bro é fulano, é ciclano. Esses são seus bros, seus brothers, seus amigos. O papai é o seu papai. É a pessoa que você vai poder contar sempre, é a pessoa que vai estar sempre do seu lado, é a pessoa que vai te amar, não importa o que aconteça nessa vida. Mesmo que eu esteja chateado com você, eu vou te amar.
mas eu não sou o seu bro. Uau. Eu quero fazer uma pergunta antes de acabar, Faz, que eu tô olhando faz. ali que a gente já tá quase no final, né? Passou tão rápido. Passou tão rápido, a gente não Moisés, chegou o nem que na que metade. preocupa você e a Bianca hoje, nessa geração, assim, com relação à tecnologia? Qual é a sua, assim, tipo, nossa, isso como pai, né? Não como mentor, como palestrante, como pai. O que é assim que, tipo, levanta seus... Ainda bem que você tem bastante cabelo ainda, né? Mas o que, tipo assim, nossa, isso aqui me deixa preocupado. É exatamente o universo da internet, das redes sociais, o universo dos vídeos, porque é algo que vai ser inevitável. É inevitável. Vai chegar no momento que eles vão acessar. Seus filhos têm celular? Não. Não tem celular, não tem rede social. A gente monitora o máximo que a gente consegue as redes sociais. Eles não acessam, eles não estão o tempo todo com o nosso telefone na mão. É bem limitado. E eu vi até na pauta ali que foi mandada, tinha uma pergunta que falava sobre limite de tempo. Qual o limite de tempo seguro de uma criança na rede social? Isso. Funciona. Eu devolvo a Tá. pergunta assim, ó. Eu pegaram o Noah com 7 anos, e o Noah com 8, a Zoe com 7. Pegaram uma arma, uma pistola, municiar essa arma, engatilhar essa arma, tirar a trava e dizer assim, ó, vocês têm 5 minutos, que é os 5 minutos de segurança para vocês brincarem. Uau. É isso que acontece quando você deixa o seu filho... Olha, o limite de segurança... O ponto aqui não é o limite de segurança, o tempo que o teu filho tem com isso daqui. É você saber o que ele está vendo. Porque para você ver, quando as crianças eram pequenas, bem pequenas ainda, eles começaram a assistir aquele Peppa Pig. Começaram a assistir aquilo e tal. E aí um dia eu na cozinha, o Noah entrou no YouTube, papai, botou o YouTube lá e botou clicou na Peppa, porque a criança quando não sabe ler, eles vão pela figura. Sim. Clicou na Peppa e o algoritmo ofereceu para ele esse Eu vídeo. já sabia, né? Só que o desenho era Peppa, mas era uma redublagem. E eu falo inglês, eu lá na cozinha eu escutei F pra cá, F pra lá, e pá e tal, e matar e coisa. Eu corri na sala, Peppa Pig. Ou Mas seja, uma é redublagem. uma estratégia, Então, né? gente, nós Coloca entendemos ali coisa. a Peppa Pig pela imagem. Se você, pai e mãe, não é intencional com seus filhos, tá cheio de gente que é. É. Tá cheio de gente pro lado mal que é extremamente intencional para pegar seu filho. Então você tem que estar atento o tempo todo. Até aproveitar que eu citei a Peppa Pig aqui. As pessoas... é um desenho bobinho, um desenho... Só que quando você pega e analisa o perfil comportamental do desenho Peppa, você percebe que é um ataque frontal à estrutura familiar. O pai é um banana que só arrota e é ridicularizado o tempo todo. É igual quem tem medo do A, Cris. a mãe é quem comanda tudo, quem dá as palavras, quem comanda, quem manda o pai pra lá pra cá. A Peppa, totalmente assisti. insolente. O Jorge, na inocência, aprendendo. Teve um episódio em que o Jorge rasgou a roupinha, foi na loja comprar roupa e ele viu um vestido. Olha. Ele apontou esse daqui, gostei da cor desse daqui. Aí a vendedora, no caso, outra porquinha, disse, não, esse daqui é para meninas. Aí a Peppa disse, não, tia, se ele quiser, ele pode usar. Olha. Ou seja, é uma mensagem Então, subliminar, Entendeu? né? Aí Já você tá ali. achando que o teu filho tá só ali vendo a Só, Pepinha, sabe? Marcha e o Urso, gente. Marcha e o Urso. Eu adorava aquele desenho. Gente, eu Uma consigo Uma às menina vezes. extremamente desobediente, uma menina... Outra coisa que os desenhos hoje provocam, atraso de fala nas crianças, porque os desenhos são muito rápidos, não fala uma palavra, a criança não aprende nada com aquilo ali. Observa os desenhos antigos, eram cenas mais lentas. Tinha um que eu adorava, menos As cor. Aventuras de Cacá. Só que toda vez que eu falo desse desenho, ninguém lembra. Nossa, era um Também desenho não. que era da época da Então, Pedra você Lascada. observa hoje os desenhos Com de hoje. bastante diálogo, É estímulo ação. o tempo todo. É estímulo, é estímulo. Não tem fala, não tem diálogo. Cara, a criança Até tá na mesmo fase os inicial. Simpsons, né? Os Simpsons a gente assistia quando a gente era criança. Sim, por De mais parte. que... E engraçado, né? Que eu não deixaria meus filhos assistirem os Simpsons Eu hoje. também. Ai, não, Gente, eu eu nunca assistia. assisti. Tipo assim, eu acho que eu sou É que na fraca verdade, pra gente, desenho, é que tá? na verdade nós tínhamos a concepção errada no Brasil. Simpsons, South Park, tinha outro lá que eu não lembro que eram 2, eram desenhos para Para adultos. adultos. Yeah. Os Simpsons nada mais é do que fala do lifestyle americano.
Olha. família Sim. regular americana. E aí acabava assim que nós, como criança, acabávamos assistindo. A gente pode fazer um outro podcast de análise de desenhos animados. Vai ser bem legal, né? Bem legal. Você já ouviu falar daquele K-Pops? O K-Pops também? K-Pop é um novo que tá saindo. Agora tudo é asiático, né? É Korean Skincare. Korean Eu não Skincare. cheguei nessa Nossa, fase. eu também não E cheguei. agora é tudo asiático. Tipo assim, tem o K-Pop. K-pop é o do K-pop. que faz esse negócio aqui, não sei se é Não com- sei, Esses mas- são os corporação. é dorama? K-pop, Dorama. K-pop É dorama, não, né? desenho. É desenho, tipo... Dorama é novela, né? Parece, sei lá, eu tô Também meio... não. Lembra que a gente assistia o que tinha os 4 lá de cores diferentes quando a gente era mais nova? Sim, sim, Ah, sim. Jiraiya. Power Rangers. Power Power Ranger. Ah. Yes, agora tem o K-pop. Entendeu? O K-pop é desenhos animados. Power Ranger era filme, né? O K-pop é desenho. Mas se você precisa assistir, só para você ter uma ideia de. Eu vi uma psicóloga falando hoje a respeito. E, tipo assim, gente, não deixe seus filhos assistirem. É totalmente perdido, sabe? Vai lá, Isadora. faz Eu as tenho perguntas aí. duas perguntinhas aqui, depois eu encerro, né? Apesar que tem um bocado aqui boa. Ai, não. Qual é a política doméstica que vocês adotam na família de vocês, que todo mundo deveria adotar? Todo mundo aí no Brasil, aqui nos Estados Unidos. Olha, a gente tem uma política lá em casa, sim. Todo mundo vai fazer, vai ser very nice. Eu não acredito que há uma política, né? Que é uma coisa, porque como você falou lá no início, a gente precisa entender a estrutura familiar a qual se encontra essa família. Cada um, Né? né? Cada um tem a sua realidade, a sua formação familiar. Mas uma das coisas que nós temos na nossa casa são princípios e valores que são inegociáveis. Primeiro, da nossa casa, baseia-se na nossa fé. O que é? Amar a Deus acima de tudo. Segundo, falar sempre a verdade. E nós nos protegemos como família. Nós nos protegemos como família. Ou às vezes tá com os amiguinhos, já não dá muito. Já teve situações dele brigar com a Zoe, eu entendi porque ele queria brincar com os amiguinhos, mas eu disse, filho, família vem sempre primeiro. O vínculo familiar Então, discussão estabelecido- entre casais, nem pensar. Não pode ter, gente. Uma das coisas que eu li uma frase uma vez que eu achei linda, que é: nunca deixe as suas tempestades molharem os seus filhos. Uau. Nunca deixe as suas lindo. tempestades molharem os seus Yeah. filhos. Porque é um ser tão... Eu sou apaixonado pelos meus, assim, ó, que tá ali em formação. E eu sou apaixonado pela maneira que Bianca abraçou a maternidade. Eu sou filho de uma mãe dedicada ao lar. Minha mãe sempre foi de casa. E a Bianca já era uma mulher advogada, estava advogando no Brasil, indo super bem. E viemos aqui para a América, ela trabalhando, tudo. E a maneira como ela abraçou a maternidade, como ela se dedicou, e Deus permitiu que nós tivéssemos o nosso daycare para que ela pudesse ficar com os nossos filhos. A Bianca é o tipo de mãe que ela abre a mão muitas vezes, prefere não ir em um jantar cheio de gente para ficar no sofá com as crianças vendo um filme. Dia 26 vamos ter um evento, deixa eu fazer minha publi aqui, viu, amiga? Um evento da Câmara do Comércio para mulheres em que crianças são bem-vindas, tá? Então, se ela Uau. quiser ir, Que é- a gente... Lá na Câmara do Comércio, no CDLE Mulher, a gente incentiva, inclusive, essa prática, né? Negócios familiares e filhos são sempre bem-vindos. Uau, isso é incrível, né? Porque todos eles excluem as crianças, né? Sim, e há uma tendência hoje, né, que eu já observei em dois, por exemplo, dois casamentos, né? Que os casamentos agora têm essa tendência de não ter as crianças ali. Nós, inclusive, não fomos em um casamento por causa das crianças, porque as crianças não eram permitidas. Sim. Sim, isso virou Entendeu? uma tendência. E o que acontece? É preciso a criança estar lá. É preciso a menina estar lá, ver aquela moça entrando, a primeira formação de uma família, um homem e uma mulher se encontrando ali, para ela desejar aquilo ali. Eu não sou Desejar- favorável para bebês. Sim, não, eu né? entendo. Eu entendo que às vezes a criança cansaço. atrapalha, mas, por exemplo, nos meus 7, 8 anos, Sim. a Zoe ficou já dá. encantada. A Zoe ficou encantada. A Zoe viu, foi um casamento de uns amigos nossos. Nós fomos lá e ela ficou encantada. Casamento ao ar livre. Ela Vivenciar ficou essas olhando experiências assim, ó, é muito bonito, olhando né? aquilo, Noah também prestando atenção em tudo, toda a dinâmica, a palavra do pastor, a entrada das alianças,
E o que eu achei lindo foi que a mãe do menino, ela fez não sei como dizer, teve um ato com o filho, em que ela entregou uma fita ao filho e ela ficou segurando. Digamos assim, um ritual, E ela né? pegou Um uma rito tesoura, de passagem. Ela disse, esse é o cordão umbilical que nos liga e eu te libero. E quando ela fez aquilo, o Noah começou a chorar. Uau! Eu olhei o Noah chorando. E depois ele falou Isso que te ele emociona também, né? emociona, porque eu disse pra ele depois, eu digo, filho, vai chegar esse momento. Sabe, vai chegar esse momento que vocês vão formar a família de vocês. Ah, não, pai, mas nós vamos comprar uma casa para nós morar todos juntos. Eu digo, não, pelo amor de Deus, não. Entendeu? Eu vou querer curtir a mãe. Entendeu? Então, eles precisam começar a ver, as crianças precisam ser inseridas nesse mundo. É. Sabe, na família. Gente, é muito assunto, é muita história. A gente Então já eles tá com o tempo precisam- estourado ou não? Vai lá, continua. Já pode começar? Eles precisam ver isso e ao mesmo passo que eles veem isso, eles venham a desejar isso. Isso. Verdade. Sabe? Se projetar. Eu vi no choro, na lágrima do Noah, ele entendendo que vai chegar um dia que ele vai precisar cortar o cordão umbilical com a minha mãe, mulher. E a É, gente com a minha- precisa produzir mais homens, mais meninos e mais homens conscientes do seu papel na família e na sociedade, né? Olha só que interessante. Eu ouvi de uma pessoa ontem ainda, quando eu estava relatando um pouco falando sobre assédio, sobre violência com um rapaz. Hoje ele deve ter 30 e poucos anos. E a gente falando, e ele falando que ele viveu uma experiência parecida quando ele tinha 25 anos, que a namorada foi vítima de assédio, mas que, tipo assim, na época ele até censurou ela e falou, mas ele fez isso porque você estava, como a gente fala na Bahia, dando ousadia. E aí ele usou a desculpa de que ele era muito jovem, aos 25 anos, para discernir que uma mulher, ela não é a culpada de uma situação dessa, ela é sempre a vítima. E aí eu digo, gente, 25 anos, eu como mulher já estava casada com filho. E ele com 25 anos querendo me, né? Agora ele não tem mais 25, ele querendo me convencer que com 25 anos, isso ainda é uma coisa assim, ele é imaturo, eu Uma das coisas que eu sou um menino. que a gente estabelece lá em casa também, a Bianca também ensina muito para as crianças do daycare, é o poder do não. Se o amiguinho disse não quero, você respeita. Se o amiguinho diz para, você para. Às vezes o Noah, pela idade, a Zoe também, estão falando, para, Noah, para, Zoe, para. Eu só falo do lado da cozinha. Você não está ouvindo o que está se falando? Ela não está dizendo para? Cessa na hora. E uma das coisas que as famílias precisam ter, gente, é assim, ó. Existem 3 palavras que são maravilhosas, que a primeira é visão, segunda é cultura, terceira é linguagem. Anota aí, Qual gente. que é a Visão, visão? cultura e Cultura. linguagem. Qual que é a visão? A visão, o pai, o sacerdote. Qual que é a visão do pai no ambiente, para aquela família? Aonde que ele vai levar aquela família? Qual a cultura da sua casa? Qual a cultura que é estabelecida na sua casa? Porque não adianta você ter a visão e você não estabelecer uma cultura para que aquela visão seja implementada. E por último é a linguagem, que é aquilo que você vai comunicar aquela cultura. Que você vai passar os valores, que você vai passar os princípios, que você vai passar as bases de fé. Aqui em casa, filho, nós aprendemos o quê? Que nós não batemos nos amiguinhos. Nós não batemos, não se bate em mulher, menina. Eu ensino isso para o meu filho. Eu falo para ele. Um dia a Zoe meio que provocou ele empurrou ela. Tá, eu falei assim, cara, aqui você perdeu a razão. Aqui você perdeu a razão. Até o momento que ela estava te provocando, que ela estava fazendo tudo, te incomodando, você estava certo. A partir do momento que você empurrou ela, que você agrediu a maninha, você perdeu a razão. Não importa tudo que ela tenha diferença, você perdeu a razão. Então, precisa ter esses valores bem fortalecidos dentro de casa e claros para a criança. Então você diria que isso é a diferença entre um líder e um pai dentro de casa? É a sua liderança como pai mostrar para as crianças? Sim, a inversão é os papéis dentro de casa. É os papéis dentro de casa. É o pai sendo o que nós cristãos falamos como sacerdote do lar. Sendo o sacerdote, sendo ele que detém a visão daquilo ali. Claro, não como um ditador. Não é só eu tenho uma visão, vai ser do meu jeito. Não.
trabalhar em conjunto, a esposa como como uma biblicista, como uma auxiliadora, como alguém que está ali junto para trazer o quê? Estabelecer a cultura. Porque a mãe, ela permanece muito mais tempo com os filhos. Se fosse ao contrário, as tuas meninas com o pai, quem sabe não teriam as filhas maravilhosas que são hoje. Não sei, não conheço eles, só estou dizendo. Tem pais maravilhosos que criam solo os filhos. Tem. Sim. Mas a porcentagem, a disparidade é muito grande quando é com a mãe. E sempre fica com a mãe. E assim, é muito importante também, para quem decide ser pai, ser mãe, fazer uma escolha muito assertiva. Sim. Tá com alguém alinhado, com o mesmo propósito, né? Que a gente chama aqui. Tá na mesma página para a educação ela ser igual. Sim, sim. Porque se o homem tá pensando no A e a mulher no B, pode ter certeza que tá fadado ali aquela família não ser uma família funcional, ser uma família disforme, como a gente fala, né? Porque, assim, essa coisa dos valores estarem alinhados, eu aprendi na prática. E aproveitando isso, o que você acha? Eu sei que seus filhos nasceram aqui nos Estados Unidos, né? Mas e aí? É mais fácil criar os filhos no Brasil, baseado na sua experiência, ou aqui nos Estados Unidos? Existem os prós e os contras, né? Aqui nos Estados Unidos você consegue dar uma qualidade de vida melhor para os seus filhos conseguem ter acesso a ensinos de qualidade que muitas vezes não teriam no Brasil. Roupa, alimentação, segurança acima de tudo, qualidade de vida. Mas existe uma coisa que é muito perigosa aqui na América, que é a América nos rouba muitas vezes dentro de casa. Pelo trabalho, pela correria, que gera o que motivou a gente a escrever o livro Desconectados pelo Sonho Americano. Gera um processo de desconexão. Porque, seus filhos são americanos. Meus filhos são o que se chama Third Culture Kids, TCK. Se vocês puderem, quem tiver aí também, dê uma lida, tá no nosso livro, TCK. São crianças de terceira cultura. São crianças que são americanas, mas são criadas numa cultura brasileira. Aqui, né? Exatamente. E aí vão crescer num universo de amiguinhos americanos com os pais, muitas vezes, que não falam inglês, que não conseguem se comunicar, que não se relacionam com os pais. Então a criança fica nesse meio. Eu sou o quê? Brasileiro, eu sou americano. Aí acaba ou desconectando da sociedade, do convívio com os amigos, porque é brasileiro para estar mais próximo aos pais, ou desconecta dos pais. E normalmente eles desconectam da sua essência, né? Do seu DNA. A raiz, né? A tendência é ir mais pro lado americano. E aí tem o perigo disso, que muitas vezes a própria escola, o próprio país, ele defende muito que as crianças e os adolescentes, eles têm... Bilíngues, né? E tem muitos direitos. E são direitos, às vezes, assim, se seu pai brigar com você, ou se ele te der uma... Não estou aqui defendendo pancada, palmada, não é nada disso. Mas se você fizer qualquer coisa ali, às vezes, que soa mais agressivo, eu já ouvi crianças dizendo, vou chamar a polícia para os pais, vou chamar... Aliás, eu conheço histórias de terem chamado e terem ido de CF, polícia, corpo de bombeiro, porque a mãe, o menino tomou uma reclamação na escola e a mãe falou assim, gente, eu não aguento mais. O que você está fazendo comigo, às vezes me dá vontade de enfiar a cabeça num buraco. Mas ela só quis dizer no sentido figurado. E o menino foi lá e contou para a escola. A escola entendeu, interpretou que ela estava dizendo que queria se matar. E ela falou, cheguei na minha casa, tinha DCF, corpo de bombeiro, psiquiatra, polícia, todo mundo lá. E foi assim, mesmo ela explicando, falando que era a forma de falar, mesmo ela mostrando tudo, o DCF ficou vários meses com procedimento na casa dela para ver se estava tudo bem. E a casa dela super equilibrada. O problema era o menino que estava naquela fase da transição da adolescência e estava sem um limite. Então, assim, às vezes, aqui nos Estados Unidos, a gente também só tem, trazer né? um dado para vocês, há um estudo que fala que em 2050, a população nos Estados Unidos será composta de 65% de filhos de imigrantes. Uau! 65%. E quando eu falo imigrantes, eu não me refiro apenas brasileiros. Entenda imigrante com o asiático, o indiano, todos. Então, 65% da população. Então, os amiguinhos dos seus filhos serão filhos de imigrantes também. Várias culturas, então, várias né? culturas
a sua filha brasileira pode, de repente, se relacionar e se casar com um filho de uma família indiana, com costumes indianos. Ou seu filho pode, de repente, namorar e casar com uma asiática, por exemplo, com os costumes asiáticos. Então, com um haitiano, há um aqui, mix, português, e nós precisamos estar preparados para essa desconexão, sabe? E qual dica que você daria, então, para ajudar os filhos a se manterem conectados com a cultura brasileira morando aqui nos Estados Unidos? Olha, gente, primeiro a língua, que eu acho uma tremenda bobeira. Eu respeito você que mora aqui nos Estados Unidos e que só fala em inglês com seu filho, né? Porque quer mostrar para o cunhado lá no Brasil que teu filho fala inglês. Você está perdendo uma oportunidade de teu filho ter um segundo idioma. Sabe? Mantenha, primeiro ponto, a língua. Segundo, só que você também, além de manter essa cultura, você tem que entender uma coisa. Seu filho não é brasileiro. Eu tenho isso bem pacífico lá em casa. Tanto que nós cantamos o hino nacional americano lá, quando eles vão para a escola, no carro. Eles fazem o National Anthem, não, National Anthem é o hino nacional. Eles fazem o Pledge Allegiance, a bandeira americana. Eu falo para eles sempre, amem esse país. Esse é o país de vocês. O papai e a mamãe, não sei, mas se um dia precisar voltar ao Brasil, vocês podem ficar aqui. Aqui é a terra que você vai... E eu decreto isso profeticamente sobre os meus filhos, que meus filhos pisarão em lugares que a mim não foram permitidos pisar. Meus filhos adentrarão em geografias que eu não pude entrar. Meus filhos... Você pode, porque você não sabe quem está na sua mesa, na sua casa, tomando café de manhã. Você pode estar tomando café, se o seu filho é americano nato, com o próximo presidente dos Estados Unidos. Sim. Qual a responsabilidade que você tem? Você pode estar tomando café com o próximo Billy Graham dessa nação. Você pode estar na tua mesa de manhã, o cara que vai levar a América de volta aos pés do Senhor. Então é a responsabilidade nossa como pais. Você, claro, traga ali os valores que você... A gente sempre fala, e é engraçado que o No e a Zoe tem um encantamento, quando eu digo assim, alguma coisa assim, filha, isso daqui, isso aqui era lá do Brasil. Eu falo que é do Brasil, eles querem ver, porque eles têm curiosidade sobre o Brasil. Nós pegamos um mapa, nós mostramos onde era o Brasil, da onde que o papai e a mamãe veio, mostramos fotos nossas no Brasil, mas entendemos também que eles são americanos. Mas, cara, o idioma, os valores, é diferente. Eu tive um chefe que falou, vocês... brasileiros são muito emocionais, coração. Vocês criam filhos para permanecer com vocês. Nós, americanos, criamos filhos para o mundo. Para sair. Regine pode até falar melhor do que eu, mas eu acho que o jovem americano, ele chega com duas coisas à mente. Primeiro é estudar e se formar e depois construir uma família, né? Eu vejo isso muito forte no meu marido, assim, a preocupação com o college, com a escola... e depois formar uma família coesa. Eu vi um senhor numa vez na construção, e ele, bem velhinho, só que ele operando uma daquelas máquinas grandes. Aí eu perguntei, aquela que eu gosto muito de conversar, e aí eu perguntei para ele, tá, mas o senhor aqui nessa idade operando e tal? Ele disse assim, é que eu já sou aposentado. O senhor já é aposentado? E o que o senhor está trabalhando aqui? Eu disse, não, aqui a minha filha está terminando o college. Aí eu peguei esse trabalho para terminar de pagar a faculdade dela. É bem isso. Aí eu digo, sério? Ele e esse semestre ela termina, então eu já avisei o meu chefe que eu trabalho até o final do semestre, eu estou terminando, não preciso mais trabalhar. Outro lá, encontrei ele esse tempo atrás, aí eu perguntei para ele, cara, você ainda está naquela loucura de trabalho, que ele tinha 3, 4 trabalhos? Ele disse, não, meus filhos já terminaram o college. Exatamente, eles têm. Eu acho isso assim incrível. Claro, o brasileiro a gente também tem isso, mas eles assim, é o foco. O menino ele já cresce, né? Isso eu falo dentro de uma dimensão de uma casa naturalmente equilibrada. Já entra com esse foco. A menina também, ela vai formar, mas ela parece que é mais independente, assim, para ser independente. Essa coisa da família, de ter filhos, é importante, mas não é tão importante como é para o homem, né? O homem precisa mostrar aquela virilidade, aquela coisa do pai de família. Então, eu acho bem bacana essa... E uma dica que eu posso dar aos pais para deixar viva a cultura é estabeleça rotinas e rituais dentro de casa que vão avivar, vão gerar memórias nas crianças. Sim. Por exemplo, brasileiro que gosta de churrasco.
Ensina pro teu filho como fazer Eu gosto de churrasco. cuscuz. Então, lá em casa não Ensina- falta eu também gosto de cuscuz. cuscuz. Ensina o filho, a filha, como preparar um cuscuz. Ó, isso aqui é uma comida típica. Conta a história. Faz uma noite com os filhos. Aham, noite brasileira. Noite brasileira. Mostre para os filhos a cultura, sem forçá-los a abraçar aquela cultura. Aham. Porque, gente, nós temos que entender uma coisa. Seu filho, uma hora, vai sair para o mundo. E se ele sair para o mundo aqui, ele vai sair para o mundo qual? Os Estados Unidos. É. Então você cria um filho preparado, todo engessado na cultura brasileira. E aos Do 17 jeitinho anos... Mas ele tá nos Estados E Unidos. aos 17 anos ele precisa sair de casa É. para estudar num college que é em outro estado, É. né, Regiane? E o coração, como é que fica? A gente abençoa e deixa aí. É. Olha A só. Deixa Deixa aí, deixa aí. isso nada mais é do que a certeza dos valores que você implantou no vida dela. Abençoa e deixa Mas, aí. por exemplo, eu tenho 10 anos aqui. Para mim é muito mais complicado abençoar e deixar aí. Para a Regiane é tranquilo, né? É Porque tranquilo. são 20 alguns anos E eu aqui, também, né? minha mãe fez isso comigo, né? É isso que eu tô dizendo. Eu tinha 27 quando eu vim, e eu vim sozinha com minha prima, eu e minha prima. A gente veio e ela, tipo assim, era o nosso sonho vir pra cá, era o meu sonho. A minha prima simplesmente veio comigo porque Tá a aqui mãe, ainda? a mãe dela falou assim: "Não vai que sua prima tá indo, vai com sua prima". Aproveita, Entendeu? aproveita. Aproveita o barco. Então, era o meu sonho e minha mãe falou assim: "Vai, minha filha. Nada que eu possa fazer, só te abençoar. Vai, você tá pronta". E eu tinha 27 anos, entendeu? Imagina se ela falasse não, ou se ela me Mas podasse. com 27, a minha tem Se ela me 25, eu podasse. falo, ai, fica aqui, a gente vai mudar agora. Deixa Fica mais um aí, pouquinho, você vai deixa quando aí. você casar. Abençoa e deixa ela aí. Amém. Mas, Moisés, o que você gostaria de falar? Fala um pouco do seu livro, quando que vai ser o lançamento e o que mais que você gostaria de falar para o nosso público aí que não foi falado? Olha, agradecer em primeiro lugar, né, vocês pela oportunidade sempre aqui, é a segunda vez que eu venho aqui falar sobre esse tema que amo demais falar, criação de filhos, né? E fala muito bem, por sinal, viu, gente? Obrigado. Sigam ele lá nas redes sociais, eu vou seguir No também. YouTube. E aí YouTube. o que é um tema que a gente gosta muito, porque a gente é apaixonado pela. Eu até conversando com a Bianca, só se a gente pudesse ter condições para ter vários filhos, né? Muitos. E há uma tendência hoje, na geração de hoje, de ter menos filhos, de ter nenhum filho. Nenhum. De buscar primeiro a carreira, buscar Sim. primeiro a realização. E quando chega lá na idade que já passou, já não dá mais para ter filhos, percebe aquilo que perdeu para trás. É a oportunidade que poderia ter. Porque não existe nada mais incrível. Porque no meio do dia eu estou trabalhando, às vezes a Zoe manda uma mensagem. Agora ela aprendeu a usar o WhatsApp da Bianca. Ela mandou uma foto dela esses dias para mim e disse assim: ó, papai, eu te amo mais do que sushi. Eu digo, eu não sei se ela ama muito sushi ou se ama eu. Mas legal. então, assim, ó, é trabalhoso? É trabalhoso. É um sacerdócio? Você tem que estar o tempo todo, você fala, você repete, e era o tempo todo. E é o tempo todo. A Bíblia diz assim, ó, treinar. Tem uma versão que diz, treinar o menino ou a criança no caminho que ela deve andar. Então, treinar. E quando ela diz no caminho, o no significa que você vai estar inserido no processo. Então, por favor, pelo amor de Deus, você que está assistindo, não deixe os youtubers, o celular. Não criar delegue o a seu criação filho. do seu filho a um Ítalo Santos Não da vida, delegue por ao favor. Ítalo, não delegue A ninguém, a né? ninguém, ao Ministério Infantil da sua igreja, aos avós, aos tios, não. Você é responsável. A minha frase sempre, seus filhos são responsabilidade sua. É verdade. Sabe? Platão dizia assim, ó, não deveria ser dado o direito de ter filhos àqueles que não têm a intenção de cuidá-los. Uau. Entendeu? Porque filho, você não é só você botar o filho no mundo e deixa a vida me levar, não. Você precisa. Você está preparando alguém. Gente, nós temos que entender uma coisa. Nós vivemos limitados à nossa visão, ao nosso tempo, né? À limitação de tempo. Mas o que nós fizemos hoje, plantamos hoje no coração dos nossos filhos, irá se perpetuar por gerações, irá se perpetuar muito além de nós, muito além do tempo em que nós... Chegará um momento que nós não estaremos mais aqui. Então, uma coisa que eu gosto muito de falar, que é, chegará um dia que o teu filho vai estar sentado na mesa dele com os filhos dele e você não vai estar mais lá. E aí você hoje tem a oportunidade de decidir e escolher se o teu filho vai dizer assim, ó, não faz isso, porque o teu avô fazia isso. Ou você vai escolher que o seu filho diga assim, ó, meu amor,
faça dessa maneira, porque era assim que o vovô fazia. Faça isso daqui, porque a vovó ensinava a fazer assim. Ou seja, educação é legado, né? Educação é legado. É muito mais que herança. Herança é o que você deixa para os filhos, legado é o que você deixa nos filhos, é o que você deixa neles, dentro deles, no coração deles. Vai estar aqui muito tempo depois de você já ter partido, você vai ser lembrado. Vai ser lembrado através dos seus filhos, através dos seus netos, aquilo que você ensinou, aquilo que você praticou. Uau. Tem a passagem na Bíblia que fala do cativeiro de Daniel. Daniel é levado para a Babilônia e Daniel não regressa, nunca mais vê os pais. Daniel vai adolescente para a Babilônia. E a Bíblia fala que mesmo lá na Babilônia, e Daniel, quando diz que ele foi cativo, ele não foi escravo. Ele foi levado, ele era da nobreza, ele foi levado e foi viver na nobreza. O rei queria o quê? Em primeiro lugar, o que o rei atacou? O rei trocou o nome. O nome fala do quê? Identidade, aquilo que a gente falou no começo. Troca o nome para atingir a identidade. Tentou inserir neles outra coisa, alimento. O que eles pediram? Não, nos dê apenas legumes e água, não queremos nos contaminar com o alimento do rei. Porque os valores dos pais estavam inseridos. E a Bíblia fala que todos os dias Daniel dobrava-se para orar com as janelas abertas para Jerusalém. Para não esquecer de onde ele veio. E ele dizia, orarei aos deuses dos meus pais. Buscarei o Deus dos meus pais. Legado é a única coisa que vai perpetuar a sua geração, a sua família. Se você consegue colocar os valores da sua família nos seus filhos, eles vão levar para os outros, e assim isso é aquilo que eu falei, aquele tripé, né? Visão, a cultura da sua família e a linguagem. E, gente, antes de terminar, vou dizer uma coisa. Volta para a mesa. Quando eu digo mesa, é mesa mesmo, literalmente. Mesa. Volta para a mesa. Comer em volta família. A comer em família, volta a estar junto, volta a se olhar, volta a conversar, porque ali na mesa, às vezes, você descobre coisas que teus filhos estão passando. Se você tem o feeling ajustado, você percebe numa fala que ele está passando algo, e aí você vai conversando, você vai abrindo, e daqui a pouco você descobre algo que você pode ajudar, que você pode livrar um sofrimento, algo dos seus filhos. É verdade, gente. Então a gente está chegando no final. Que assunto profundo, hein? Tem muita pergunta que não foi feita. Muitas. Gente, muito obrigada, Moisés. Muito obrigada por estar aqui. E, gente, o livro dele vai sair. Eu não falei do livro. Só esqueci Até de o falar final do ano vai estar saindo o livro. Cadê? Se chama Desconectados pelo Sonho Americano. Onde é que a gente te acha no Instagram? Vai achar eu no Instagram, estou como @eumoisésbernardino. Eu já @eumoisésbernardino. Então você procura lá. E o livro vai falar sobre isso. Sobre ele vai ser print, né? Vai ser printado o livro, print, né? Vai ter a versão digital também. Mas apesar de falar do sonho americano, é um livro para toda a família. Mesmo para quem não vive aqui nos Estados Unidos. Porque são 12 pilares que vão estar ali dentro, que vão trazer essa reconexão. A gente fala no livro sobre crianças de terceira cultura. Nós falamos planejamento familiar. Vai ser um livro bem completo. Tá lindo, com dicas práticas. Isso, baseado nas experiências que nós vivemos aqui. Você vai ler o livro, parece que tá vendo eu e a Bianca te contar a história, falar com você. Moisés, vai ter digital, vai ter impresso, vai ter lançamento, e vai ter também o audiobook, né? Pelo amor de Deus. Bem falado, bem lembrado. Audiobook, bem pelo amor de Deus. Coloca lá na plataforma no Spotify, que a gente adora, né, Regiane? Não, Spotify ou qualquer outro. Audible, né? Tem um Audible. Porque, Moisés, eu sou uma pessoa que eu não tenho tempo, eu não gosto de ler, eu prefiro ouvir, que fico imaginando as coisas. Imagine eu dirigindo 1h30, ouvindo isso, hein? Já vou poder dar mais umas diquinhas para minhas filhas para poder criar os netos. O Audible. Por favor. Pode deixar. Obrigado, gente. Brigadão. Bom ter vocês aqui. Beijos. Beijo, brigadão. Bye, bye. Até semana que vem. Vou ser convidada de novo.